que é justiça ambiental? Neste contexto, como acontece e qual o objetivo da cartografia social? Quem nos responde essas questões neste episódio especial do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc é Henri Akselrad, mestre em Economia e doutor em Planejamento, Economia Pública e Organização do Território pela Université Paris I desde 1980. Akselrad é professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e autor do livro O que é Justiça Ambiental, de 2009, em coautoria com Cecília Campelo do Amaral Melo e Gustavo das Neves Bezerra. Ele também é integrante da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, iniciada em 2002. Professor Akselrad, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que significa justiça ambiental, o conceito e, ao mesmo tempo, na prática. Boa tarde. Agradeço o convite. A noção de justiça ambiental, ela pretende indicar que o meio ambiente ele não é compartilhado de uma forma igualitária por todos. Ela pretende assinalar a existência do que se chama de uma desigualdade ambiental. Isso quer dizer que os benefícios dos projetos de desenvolvimento, de melhorias, o que pretendem melhorar as condições de vida da população, grandes obras de infraestrutura, barragens, produção industrial, etc., ela vai beneficiar uma pequena parcela da população e os males ambientais associados a essas atividades vão ser distribuídos de forma concentrada sobre os grupos sociais mais despossuídos, né? Então, a desigualdade ambiental ela é uma forma de expressão daquilo que a gente já conhece como desigualdade social. A desigualdade social designa, digamos, uma desigualdade no acesso à renda, ao trabalho, às condições de trabalho, às condições de moradia. E essa desigualdade social tem a mesma raiz da desigualdade ambiental. A concentração dos recursos, das possibilidades, do acesso ao processo de decisão sobre um pequeno grupo da população privilegiado, que ao longo de toda a história veio concentrando a riqueza, a gente só vê essa concentração aumentar, e a percepção que surgiu no debate público de que há um problema ambiental, ela acabou gerando também essa descoberta de que a desigualdade social está associada à desigualdade ambiental. Quer dizer, as condições de acesso aos benefícios do desenvolvimento é para poucos, e os danos ambientais, a poluição, a escassez hídrica, o deslocamento compulsório para fazer grandes obras e assim por diante, isso está nitidamente, estatisticamente comprovado de que esses males concentram-se para os grupos mais despossuídos e também, do ponto de vista racial, populações negras. E, professor, qual foi a motivação para a criação do livro, né? Com esse tema? O que foi que motivou realmente a criação do livro? Bom, isso tem toda uma história, né? Na verdade, você teria que pegar a origem da noção de justiça ambiental, quando aquela surge na consciência dos cidadãos, né? A sua história, na verdade, ela nasce basicamente a partir da experiência do movimento negro dos Estados Unidos, ao longo dos anos 80. O movimento negro, até então, não se havia envolvido com a questão ambiental. A questão ambiental era vista como comum a todos, né? O planeta não era desigualmente dividido, os males ambientais não seguiam a desigualdade social na cabeça das pessoas, e o tema ambiental, para o movimento negro, dizia respeito às classes privilegiadas, preocupadas com a proteção das florestas, da atmosfera, da qualidade do ar, etc. Mas, a partir de um certo momento, na experiência das lutas sociais desse movimento, eles começaram a verificar que era muito comum que caminhões carregados de lixo tóxico, químico, provenientes da produção industrial, eram dirigidos para
localidades habitadas por populações negras de baixa renda. Isso a partir de uma série de conflitos, o povo percebeu, não queria receber aquela carga tóxica e acharam que poderia não ser uma coincidência, mas existir uma lógica por trás daquilo. Então, eles pediram para pesquisadores da universidade estabelecerem uma pesquisa empírica, a partir dos dados estatísticos do IBGE, lá dos Estados Unidos, e perceberam que toda a localização desses males ambientais, que eram resultado da acumulação de riqueza para os acionistas da indústria química e petroquímica, eram destinados às populações negras de baixa renda. Então, isso criou essa ideia de que haveria uma política, né, que levava a essa regularidade. E começaram a questionar essa política. Essa política é fruto da desigualdade, é fruto de uma discriminação, é fruto de um processo de decisão, tanto no plano da indústria como no plano do Estado, que organiza a distribuição das atividades no espaço, né, que está sendo complacente, né, com a concentração dos males sobre populações negras e pobres. Aí surge essa consciência, evidentemente que o processo já é anterior, a lógica capitalista, a lógica de funcionamento do mercado de solo, né, leva a que pessoas de mais baixa renda morem em solos mais desvalorizados e que as atividades geradoras de risco e risco ambiental sejam destinadas, por razões econômicas, pelas grandes empresas, para essas áreas mais desvalorizadas. Ao Estado caberia impedir a produção dessa desigualdade, dessa discriminação. Se o Estado é omisso, o que vale, digamos, é o mercado, quer dizer, a decisão dos mais poderosos economicamente de que os menos poderosos vão ter a sua expectativa de vida diminuída porque vão conviver com esse veneno tóxico, a cancerígeno, etc. Então, a partir desse momento, o movimento negro, digamos, se ambientaliza, né? Ele percebe que tem uma questão ambiental que lhe é própria. E ele entra nessa discussão. O Estado, acho que na época do governo Clinton, imediatamente edita uma norma dizendo que todas as decisões de localização de projetos de desenvolvimento deverão estudar antes se não haverá uma penalização mais que proporcional das populações mais pobres e de grupos étnicos. E, bom, essa lei, evidentemente, que requer uma mobilização permanente para que ela seja aplicada e muito mais ainda para fazer reverter esses processos que são históricos. Bom, essa noção acabou chegando em outros países, né? No Brasil, houve um representante do movimento negro dos Estados Unidos que deu origem ao movimento de justiça ambiental. Estiveram aqui no final dos anos 90, fizeram reuniões com movimentos sociais daqui do Brasil, com grupos da universidade, e num seminário em 2001 foi criada a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, com formação de movimentos variados, de trabalhadores do campo, de sindicatos, de atingidos por barragens, e entidades ambientalistas mais tradicionais, e ONGs de desenvolvimento, né, que até então preocupavam-se basicamente com o combate à desigualdade social, perceberam que a desigualdade ambiental era um elemento fundamental na sua pauta, na agenda, ainda mais num país como o Brasil, né, com esse tamanho, e um país que tem essa concepção de desenvolvimento que implica numa expansão permanente, né, da fronteira do agronegócio, da mineração em cima das florestas, em cima de terras indígenas e quilombolas, enfim, que esse debate precisava ser travado nos termos aqui da nossa experiência, com os movimentos que são vitimados, né, que são a organização dos grupos vitimados pela desigualdade ambiental, e a partir de 2001 essa discussão prosperou, né? Digamos assim, se você olhar o debate mundial, a COP16, né, agora a última COP ano passado, onde a palavra justiça climática aparecia em todas as mobilizações de rua, né? Isso indica esse percurso, né, da experiência das lutas concretas, depois com essas organizações que têm mais visibilidade, capacidade de mobilidade para estar nas conferências internacionais. Então, a presença dessa noção lá indica, digamos aqui, algum avanço na disseminação dessa consciência. Mas, da margem, há muitas interpretações diversas. A gente vai discutir um pouco mais sobre as implicações, não basta você adotar esse termo, né? E o livro nasceu da percepção de que os movimentos estavam demandando um trabalho um pouco mais pedagógico. Ele tem a pretensão de ser
divulgação científica, né, que parte, digamos, de estudos concretos, de uma discussão analítica mais organizada a partir da experiência acadêmica, mas pretende ser mais acessível, trazendo mapas, estatísticas e explicitações, né, desses processos que temos que reconhecer vão na contramão um pouco do que a grande imprensa sempre abordou como questão ambiental, sempre vem associada à ideia de um planeta único, de um futuro comum, e aqueles movimentos que perceberam na pele os efeitos da desigualdade ambiental como um processo político que é sempre realimentado, né? Eles, na verdade, estão contestando, questionando essa ideia. O planeta é uno fisicamente, mas socialmente muito desigualmente distribuído, né? Seja no acesso aos recursos, né? A terra está cada vez mais concentrada, a água cada vez mais concentrada para os grandes projetos de irrigação, e isso vai, né, fazendo falta para as maiorias, para os pequenos produtores rurais, para as comunidades indígenas, quilombolas e assim por diante. Então, seja antes, né, quando você precisa de recurso, você tem uma desigualdade ambiental pela concentração do acesso a esse recurso naqueles que têm mais poder e que têm mais apoio dentro do Estado, né? E após a produção, quando você tem resíduo, né, seja industrial, seja os resíduos da produção agrícola, que são lançados nos rios, né, você também tem essa poluição destinada basicamente às maiorias despossuídas. Se você vai pedir um exemplo, se a gente perceber o rompimento das barragens de Minas Gerais, o rompimento da barragem da Samarco atingiu imediatamente, de forma mais intensa, comunidades negras, que é de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Você olha na estatística, faz uma observação dos dados estatísticos, aquelas populações que são mais imediatamente ameaçadas pela localização das barragens de rejeitos são, via de regra, populações de baixa renda e frequentemente negros. E, professor, além desse exemplo que o senhor citou agora, quais exemplos no Brasil que o senhor pode citar, né, de injustiça ambiental mais contemporâneos? Bom, mais contemporâneo que o deslizamento de encostas em Petrópolis, impossível, né? Quem é a população que não tem acesso a uma moradia segura, né? A enorme maioria da nossa população vive de forma precária, né, em assentamentos ditos subnormais, ou seja, favelas, grandes concentrações populacionais sem esgotamento sanitário, sem acesso à água, sem postos de saúde, e assim por diante. Isso nas cidades, né? E se você vai se afastando das periferias da cidade, você tem o povo que vai morar nas encostas perigosas, né? Encostas que não são apropriadas para a construção de moradia. Então, a necessidade de moradia num país que tem políticas habitacionais absolutamente precárias ou paralisadas, se quisermos pegar nos últimos 3 anos, né, toda a política social, de apoio aos mais despossuídos, etc., foram paralisadas. Surgiram mais no contexto da pandemia, como uma revisão, né, emergencial de um pequeno apoio, mas as políticas estruturais de habitação, de emprego, de moradia, de garantia de saúde pública, educação de qualidade, isso tudo foi eliminado como uma questão que não diz respeito aos poucos grupos econômicos que parece que são os únicos habitantes desse país, né? Só se fala nas divisas que o agronegócio traz, e os agronegócios são pequenos grupos econômicos, alguns bancos que os financiam e algumas famílias que deles se aproveitam. Tudo bem que você precisa de um equilíbrio na balança comercial, etc. Mas esse equilíbrio é para que o investimento público garanta qualidade de vida da população. E, no caso, nós não deixamos de ver, nas últimas décadas, desde o caso de Petrópolis, né, que ganhou uma alta visibilidade, 2011, e agora que se repete, aqueles que sofrem são os mais vulneráveis, como a gente chama, né? As populações vulneráveis são mais submetidas, não só no Brasil, nos Estados Unidos, pelos furacões. Se você pega o furacão Katrina em 2005, todas as vítimas que perderam tudo e que perderam as suas vidas eram da comunidade negra de Nova Orleans. O lado rico e branco da cidade de Nova Orleans foi avisado a tempo do furacão,
os diques que protegiam essa área foram fortalecidos e as populações negras não tiveram acesso a isso, tampouco a defesa civil, que naquela ocasião estava ajudando a fazer a guerra no Iraque. Então, a desigualdade ambiental é própria do regime de organização social baseado na desigualdade, né, que não tem o bem público e o compartilhamento igualitário da coisa pública como um princípio. Então, a moradia segura é um princípio constitucional, a saúde pública é um princípio constitucional, mas aqui no Brasil nós vemos como é que a pandemia foi tratada, existe uma ideologia, né, privatista, de que, na verdade, cabe aos que têm recurso se defenderem e as maiorias são tidas como incompetentes. São enormes maiorias, né, que foram despossuídas desde o tempo da escravidão até agora e continuam sendo despossuídas pela grilagem, né, que rouba terras de pequenos agricultores, ou pela invasão de terras indígenas, né, para fazer mineração ilegal, para o corte da madeira, enfim. Então, esse processo que vem da história do país, né, da colonização, da destruição das populações dos povos indígenas, que ocupava esse espaço lá aos milhões, né, depois da importação de mão de obra escrava absolutamente despossuída e que foi libertada sem direito a absolutamente nada, né? E que os efeitos estão aí, que a gente chama de uma desigualdade estrutural. E a ideia de justiça ambiental ela vem enriquecer, digamos assim, a luta contra as desigualdades em geral, porque ela aponta, né, experiências que só alguns poucos percebem e elas são evidenciadas como algo estrutural, que atravessa a sociedade piramidalmente, né? Quer dizer, penalizando enormes maiorias despossuídas e privilegiando os pequenos grupos que têm mais acesso às decisões. Concretamente, por isso que eu falo que é uma questão mais estrutural, tem a questão do rompimento das barragens, tem a questão da população que é deslocada compulsoriamente para a construção das grandes barragens. Você foi olhar, eu estudei em particular o caso de Tucuruí, ao longo dos anos 70, durante a ditadura, não se tinham as estatísticas corretas, porque o governo, na época, queria que a população se afastasse, não queria respeitar nenhum direito, e nem a estatística foi corretamente feita, mas, posteriormente, se estima em 5 mil famílias que foram deslocadas compulsoriamente, sem direito nenhum, só aqueles que tinham o título de propriedade receberam uma indenização, a enorme maioria de ribeirinhos não tinha esse título, viviam da caça, da pesca e da roça, do pequeno roçado, né? Então, se você for olhar essa população deslocada que passou a vagar pelas estradas, ele acaba lançada na periferia das grandes cidades, Manaus, por exemplo, Belém, que cresceram enormemente ao longo desse processo, né, de ocupação da Amazônia por grandes projetos, né? Então, se você for olhar a composição social e étnica desse povo, são os descendentes dos indígenas, né, que sobreviveram e viraram os nossos camponeses e que são expulsos para a construção de uma barragem em nome do chamado apagão energético. Na verdade, se verifica cada caso, era para fornecer energia barata para uma empresa japonesa de alumínio. Essa era a justificativa. A empresa saiu do Japão porque não tinha espaço, né? O território japonês não tem acesso a fontes energéticas, ele tem que exportar os seus investimentos. Então, vieram para cá e a ditadura ofereceu essas vantagens, né, energia barata, destruindo a floresta e expulsando as populações locais. Esse era o grande projeto. Então, nós temos uma infinidade de exemplos, e eu acho que a moradia em Costa Perigosa é a mais recente, e qualquer estatística que seja feita nessa população que agora foi objeto dessa tragédia, vai se verificar que não são as populações de maior posse, porque elas têm recursos para se afastar das situações de risco, né? Elas não vão morar embaixo de uma linha de transmissão, em cima de um oleoduto, né? Ao lado de uma área inundável. Então, esse diferencial de mobilidade, que depende do recurso, né, para poder
se afastar, e você não vê uma decisão de uma obra que produz risco ser instalada numa região, uma área rica das cidades, né? Essas áreas são protegidas porque quem decide sabe que, né, não vai querer penalizar os seus. E aí vem a grande sacada do movimento de justiça ambiental, porque o que se denuncia não é a poluição mal distribuída, mas é a poluição em si, né? Não é a questão, vamos distribuir democraticamente a degradação ambiental. Pelo contrário, né? A ideia de que se aponta a desigualdade ambiental, você percebe que tem que começar protegendo os mais despossuídos. E se você protege os mais despossuídos, esse processo de transferência dos males para os mais pobres vai ter que ser interrompido. Então, você não vai poder mais continuar tomando uma decisão que sabe que isso vai produzir um lixo químico perigoso, porque você já sabe que tem pobres que moram numa área para onde você vai destinar esse mal. Então, você tem que repensar o modelo de desenvolvimento como um todo. Tem que pensar as escolhas tecnológicas, tem que pensar modo de organizar a ocupação do espaço, assim por diante. Então, o que o movimento quer, e para isso essa noção é muito instigante, estimulante, é abrir uma discussão para que se combata a desigualdade ambiental como uma das dimensões da desigualdade social, e que ambas elas dependem de uma democratização do poder político, que o debate seja aberto, transparente, que o Estado não seja propriedade privada de uma família ou de alguns grupos sociais, né? Ou de grandes negociantes, como é a história do Estado brasileiro até aqui. Mas nós temos chance de resgatá-lo, principalmente depois dessa experiência trágica em que grupos autoritários se apropriaram da máquina pública em benefício de poucos interesses e contra a enorme maioria do povo. Bom, professor, você citou um caso muito pertinente, né, que é a questão, né, da Petrópolis, né, e solidariedade às famílias, né, que ainda é algo em curso, né, a gente não sabe nem ainda exatamente quais são a quantidade de vítimas, né, cada hora a gente vê o número aumentando, né, é realmente triste, né, e como o senhor citou, 2011, Nova Friburgo, mais de 900 pessoas, né? Enfim, e às vezes a memória é curta, né? As pessoas esquecem, né, dessa tragédia na mesma região, na mesma topografia, enfim, né? Aí vem minha outra questão. Quais são os avanços e desafios com relação à justiça climática, tendo em vista que a gente vê que alguns vícios, né, de gestão pública continuam, né? Porque o problema está aí, né? Como o senhor mesmo citou, né? Planejamento urbano, enfim, as cidades da forma que elas estão constituídas, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo, até me surpreendeu, o responsável por um órgão de acompanhamento de desastres, né? Eu desconfio que seja ligado ao governo federal, e me surpreendeu, porque ele disse aquilo que todo mundo já sabe há muito tempo. Ao longo do tempo, quando você tinha grandes tragédias climáticas ou alguns eventos ditos naturais, né, que ocorrem, eu digo ditos naturais porque, na verdade, tem um processo social, né? A tragédia ela é sociopolítica, porque tem um processo de decisão que não foram tomados, ou que decisões erradas foram tomadas, e também tem esse recorte social desigual de quem são as vítimas, né? Então, o Rousseau era um autor que, no século XVIII, já discutia que o terremoto não é um fato natural, é um fato social que você prevê que ele vai acontecer, você tem condições cada vez mais aperfeiçoadas, tecnicamente, de saber quando é que a coisa está chegando, e você tomar medidas preventivas, antecipadas e estruturais que façam que a sociedade resista àquele mal previsto, né? Então, há muito tempo que se sabe que, quando tem um grande desastre, o Estado aparece na imprensa dizendo vamos investir em tecnologia. Satélite, Há muito tempo que eu participo
essas discussões sobre desastre, e surge essa reação que eu acho que enfim, para evitar tocar na questão de fundo, né? Se você fala, cada vez mais temos tecnologia para prever, mas se você não atua no terreno mesmo para que as pessoas se vejam mais protegidas, não vai adiantar nada. O que o rapaz falou é que a tecnologia avançou muito, nós temos nos últimos anos radares e tal, mas o tempo da informação não era suficiente. Claro, o tempo não é suficiente para você fazer uma política habitacional nova. Você tem que fazer isso ao longo de anos, né? Então, as populações que moram em área de risco, elas não são vulneráveis, elas não nasceram vulneráveis, elas são tornadas vulneráveis, elas são vulnerabilizadas, né? Elas são o resultado das decisões políticas dos seguidos governos. Então, os governos que fizeram alguma política habitacional contribuíram para reduzir essa vulnerabilidade e esse risco, inclusive no momento das catástrofes. Os governos que suprimem os programas educacionais, né, que acham que o mercado tem que decidir o que é melhor para a população, vai acentuar a quantidade de pessoas em condição de vulnerabilidade e vai aumentar o nível de vulnerabilidade. Então, bastaria acrescentar. Esse rapaz disse a verdade, ele falou, olha, nós não temos tempo para avisar as pessoas que estão instaladas dessa forma nesse lugar, porque não teriam para ir. A questão não é tecnológica, a questão é simplesmente política, né? Então, você diz assim, como avançar, estabelecer políticas prioritárias para os grupos que foram vulnerabilizados. Depois disso, políticas que interrompam os processos de vulnerabilização e interrompam que a especulação imobiliária expulse pessoas de suas moradias para construir shopping center ou outros bens, ativos financeiros dos grandes bancos, né? Você tem que dar condições às comunidades indígenas de não serem invadidas nas suas terras e roubadas, para que elas sobrevivam e não se tornem vulneráveis. Porque tem uma boa parte da população indígena que vai e volta para as cidades, né? E se você impede a permanência deles nas aldeias, eles vão acabar permanentemente nas cidades, sem condições apropriadas de moradia e etc. Então, você tem que ter políticas ambientais e política de proteção dos pequenos produtores, de comunidades quilombolas indígenas, isso nas áreas rurais. Interromper a grilagem, combater, né, a mineração, impedir legislação que favoreça a mineração em terras indígenas. Todo um conjunto de projetos de lei que foram desencadeados de 3 anos para cá, e tem outros aí para serem desencadeados, que são parte de uma política anti-indígena, a favor das grandes mineradoras internacionais, né? E pela expansão do agronegócio, que cada vez mais pretende dizer que o seu desmatamento é ambientalmente benigno. Cada vez está se querendo plantar mais soja na Amazônia, alegando que a soja absorve carbono. Então, isso justifica que se substitui a floresta primária, ou mesmo secundária, por monoculturas em nome de que eles vão se certificar como capazes de absorver carbono. O que é a cartografia social e como ela contribui, né, com relação à justiça ambiental? Ela tem a ver com o que eu estava falando há pouco, né? A cartografia social é a experiência de produção de mapas pelas próprias comunidades, como se fosse uma cartografia popular, né? Isso porque a história da produção de mapas é a história da produção de mapas pelos estados, né, pelos órgãos estatais, ou por grandes empresas interessadas em mapear a localização de riquezas ou de possibilidade de exploração, a própria exploração mineral depende de uma cartografia do subsolo, etc. Então, era coisa dos estados, dos governantes e das grandes corporações.
Bom, a análise da própria configuração de um mapa leva a perceber que esses mapas são feitos na ótica daqueles que os fazem. Quer dizer, não é um retrato do espaço, do território, né? Ele é uma seleção de elementos do espaço que serão registrados e selecionados segundo o critério daqueles que os fazem. Então, no caso da história do mapa, o príncipe queria ter um mapa do seu reino para poder saber até onde ele ia impor, né, o pagamento de tributos, até onde ele ia considerar que aquela população lhe devia participar nos seus exércitos e assim por diante. Então, essa relação entre mapa e exercício do poder, ela é intrínseca ao próprio instrumento. Ele não nasceu como uma obra de arte, apesar de mapas terem essa atração e devem ter, muitos foram feitos com grande habilidade, né? Mas é um instrumento de poder para dominar o território. No caso da colonização, o primeiro mapa do Brasil colônia, né, após a chegada dos portugueses, foi roubado. Sabe-se que ele desapareceu porque ele tinha uma série de informações que eram cobiçadas por outros, né? Então, o que ele fazia era identificar as condições de ocupação, a localização dos grupos indígenas para que eles pudessem ser subordinados, escravizados ou exterminados. Então, eis que agora, no final do século XX, começa a surgir essa experiência do povo ele próprio fazer o seu mapa, né? Então, ainda não, a divergência quanto à sua primeira experiência, parece que, até onde eu saiba, nos anos 70, grupos indígenas canadenses que começaram a mapear os seus territórios ancestrais para poder reivindicar seus direitos ao território, e isso virou uma espécie de atividade política dos dominados, né, dos grupos oprimidos, sejam grupos étnicos, sejam grupos de baixa renda, envolvidos na reivindicação de direitos territoriais. Então, isso nasceu basicamente em função de conflitos territoriais e também ambientais. Quer dizer, o avanço do agronegócio sobre terras indígenas, né? Então, para assegurar a proteção das suas terras, grupos indígenas começaram a fazer a sua própria cartografia para chegar na mão dos estados e dizer, essas áreas aqui nos pertencem, são por direito nosso, etc. E devem ser protegidas. Então, é um mapeamento que tem esse múltiplo sentido, né? Seja que é um instrumento de organização de grupos sociais de pouco poder, né? Em geral em confronto, porque suas terras são ameaçadas por danos ambientais ou por invasões, e também para afirmar a sua presença, mostrar que aquele espaço está sendo ocupado há tanto tempo, né? A expansão do agronegócio se deu em grande parte dependendo das áreas, né, que a gente chama de fronteira, né, através de uma titulação falsa, né, chamado assalto cartorial, notadamente na Amazônia, nos anos 70, foi uma produção em grande escala, né, de títulos duvidosos, né? E então é como se fosse fazer a sua própria titulação, ser um instrumento de luta, né? Esse é o nosso mapa, nós queremos garantir que esse território seja nosso, e, ao mesmo tempo, eles refletem o olhar dessas comunidades sobre esse território. Aí tem uma dimensão cultural, porque não é só, eles não vão dizer onde é que tem o pescado que a gente pesca, que aqui é o melhor lugar de concentração do cardume, etc. Eles vão demarcar os espaços sagrados da história dos seus povos, né? Então, tem uma dimensão simbólica de legendas que são próprias, né? O mapa tem aquela legenda que são próprias a uma cartografia não centralizada, não unificada pelo Estado, né? Então, indica uma certa dimensão de autonomia desses grupos sobre as suas terras, sobre a sua cultura, sobre o seu modo de vida, né? Então, nasceu um pouco por aí, mas depois foi se estendendo também para comunidades urbanas, né? Quando você quer denunciar a falta de saneamento, condições precárias de vida, há também cartografia social feita dessa forma. De qualquer maneira, se você pegar um exemplo de feito, né? Você tem as quebradeiras de Coco-Babaçu, que estão muito presentes no Maranhão, no Piauí e também no Pará. Elas construíram uma organização, né, das mulheres quebradeiras, que é uma atividade típica, né, dessas mulheres quebradeiras.
Então, tem um movimento das quebradeiras, que ao mesmo tempo fazem parte do movimento de mulheres, e ao mesmo tempo faz parte do movimento negro, que elas são tudo isso ao mesmo tempo, né? E elas foram se organizando, tem um movimento interestadual que pretende garantir o acesso aos babassuais. Por quê? Os babassuais foram cada vez mais sendo cercados e apropriados privativamente. E depois de privatizados e cercados, elas não tinham mais acesso a essa palmeira. Então, não tinham condição de produzir todas as séries de produtos que elas extraem da coleta desse corpo, que não era de interesse do grande proprietário, sempre foi do interesse delas, que é uma complementação de renda em relação aos seus maridos, né? Então, é uma atividade que garante também a autonomia das mulheres. Então, elas foram vendo que tinha cercamentos, os fazendeiros tacavam fogo nos palmeirais, etc., começaram a se organizar para reivindicar acesso livre a essas palmeiras, que elas não fossem atacadas, que elas não levassem tiro quando entrassem nessa área do babassual. Então, a cartografia social das quebradeiras, em todas essas áreas, depois fizeram um mapa geral de todas as áreas, é um instrumento de fortalecimento, de autodefesa, né, contra um modelo de desenvolvimento que as coloca permanentemente em risco, e a construção de direitos, né? E, em certos casos, elas conseguiram uma legislação municipal, chamada Lei do Babassu Livre, que impedia os fazendeiros de as atacarem, né, produzindo, portanto, desigualdade ambiental. Se retira o acesso das mulheres quebradeiras a babassual, você vai produzir pobreza nessas famílias, subordinação da mulher a seus maridos, né, e dificuldade delas educarem seus filhos, assim por diante. Então, a questão ambiental ela não é uma questão de simples paisagem e beleza verde, né? Ela diz respeito às condições de existência da sociedade e das populações, das maiorias em particular, posto que elas são vítimas da produção crescente de resíduos da vida urbana, assim como da grande monocultura no campo, que é grande concentradora de água na mão das fazendas e contaminante de água dos rios de que dependem indígenas, quilombolas e pequenos produtores. Professor, é bem interessante. A gente sabe também que tem a cartografia social da Amazônia, né, que é um trabalho entre a academia, né, e esses povos tradicionais, os povos indígenas, né, muito interessante, né, e acabou sendo incorporada no país inteiro, né? A gente fala da Amazônia, mas acabou indo para todos os, né, as regiões brasileiras, né? Muito interessante. Essa experiência, né, do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, ela permitiu que, primeiro, identificasse a diversidade de identidades, né, de trabalho e culturais, né? Então, na Amazônia tem as quebradeiras, piaçabeiros e toda a riqueza, dizendo assim, da flora amazônica tem um grupo social específico que tem o conhecimento ancestral do seu modo de uso, né? E começou a aparecer em outras áreas, os caiçaras, em Santa Catarina tem certas ilhas onde tem uma exploração específica. Então, é um extrativismo popular, artesanal, né? Com pouco impacto, né? Com um acúmulo de uma história da ocupação desse território. Tudo isso foi aprendido, evidentemente, com os índios, que foram povos indígenas que foram fortemente atacados pela colonização, mas esse conhecimento ainda está presente junto a esses grupos que resistem e acho que, ao fazer a sua cartografia, eles estão dando um passo importante para enfrentar as ameaças, né, que se apresentam pela expansão da grande monocultura, da grande mineração, das hidrelétricas e do grande agronegócio monocultural. Essa é a diversidade, ao mesmo tempo social e florística, né? Que, na verdade, nós só temos a diversidade da flora brasileira porque os povos, ao longo do tempo, cultivaram essa diversidade, né? Estava vendo outro dia toda uma história da arqueologia amazônica, um documentário fantástico sobre os arqueólogos que pesquisam a Amazônia. Eles não têm a menor dúvida de que aquela floresta ela foi manejada ao longo de milhares de anos, né? Você não precisa encontrar hoje
buritizal para dizer assim, os índios passaram por aqui. Mas mesmo na sua diversidade, eles percebem que são espécies domesticadas, que foram plantadas e tal. Então, existe um modo de organizar a sociedade que cultiva a diversidade biológica, que é a diversidade também sociológica e cultural, preservando, né, essa diversidade que você consegue salvar, vamos dizer, o território brasileiro do colapso, né? Então, é justamente permitindo que os índios continuem sendo índios que nós podemos conviver com eles de uma forma rica. Transformar o índio em sócio do agronegócio, o trabalho escravo do agronegócio, é liquidar com a riqueza cultural, histórica do nosso país. Professor, a gente está chegando nos momentos finais, né? Essas explicações foram bem interessantes, né? Que a gente consiga refletir mais e também aos interessados, né? Se aprofundar no assunto, né? Em estudos, em pesquisas, né? Que estão realizadas a respeito desse tema. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações, por favor. E agradeço já de antemão sua participação. Não, eu que agradeço. Eu acho que o que você perguntou sobre avanço, né? Os únicos avanços que temos visto é na disseminação desse debate, que depende, portanto, do esclarecimento sobre seus termos, né? E, enfim, e da percepção de que levar a cabo, quer dizer, o entendimento, por exemplo, da bandeira da justiça climática, isso que eu acho que foi pouco discutido ou não chegou à imprensa brasileira, quer dizer protejamos, em primeiro lugar, os mais vulneráveis. Essa que é o caminho para a construção da justiça climática, quer dizer, da interrupção dos processos de produção da desigualdade ambiental e também climática, que é o que se abate nessas populações vulneráveis, como dos nossos concidadãos aqui de Petrópolis. Um abraço. Obrigada, gratidão.